E se uma lei criada para salvar um ecossistema acabasse virando uma armadilha? Uma armadilha. Sim, uma que prende centenas de famílias num limbo jurídico, sem serviços básicos e que, no final das contas, falha em proteger o meio ambiente. Parece um paradoxo completo. Pois é, mas essa é a história real do que a gente chama de unidades de conservação de papel. E hoje a nossa análise vai fundo num caso que mostra como a boa intenção, sem nenhum planejamento, pode criar um desastre. E olha, esse é um problema bem mais comum do que se imagina. Mas para todo mundo ficar na mesma página, vamos alinhar os conceitos. O que é uma unidade de conservação? A famosa UC. Boa. É uma área protegida por lei, com regras bem específicas, né? A lei principal, o SNUC, divide essas áreas em, basicamente, dois grandes grupos. O primeiro é o de proteção integral. Proteção integral, o nome já diz tudo, imagino. Exato. Pensa numa redoma de vidro. O objetivo é preservar a natureza assim, intocada. O uso dos recursos é só indireto. Uso indireto, como, por exemplo, pesquisa científica. Isso, pesquisa, visitação supercontrolada. A ideia é que ninguém more lá. Uma reserva biológica, ou REBIO, é o exemplo clássico dessa categoria. Ok, a redoma de vidro. Entendido. E a segunda opção? Aí temos a categoria de uso sustentável. Aqui a filosofia é outra. É buscar conciliar a presença humana com a conservação da natureza. Ah, então aqui as pessoas podem morar, podem usar os recursos? Podem. Mas, claro, de uma forma que não destrua o ecossistema. É uma busca por equilíbrio, sabe? A área de proteção ambiental, a APA, é a mais famosa desse grupo. Certo. Então temos a opção não toque e a use com cuidado. E no mundo ideal, como é que se decide entre uma e outra para criar uma UC? No mundo ideal, o processo é super criterioso. O Ministério do Meio Ambiente tem um roteiro para isso. Antes de qualquer canetada, são necessários estudos técnicos bem aprofundados. Que tipo de estudos? De tudo. Biólogos em campo, geólogos analisando solo, água e o fundamental, um estudo socioeconômico. Quem vive ali, como vivem e depois, claro, as consultas públicas. A comunidade tem que ser ouvida. A criação da UC tem que ser um pacto, não uma imposição. Essa é a palavra. Um pacto. Mas é justamente quando esse pacto não acontece que a gente entra no caso de hoje, né? Exatamente. Vamos para Barbacena, em Minas Gerais, conhecer a Reserva Biológica de Pinheiro Grosso. Ela foi criada por lei municipal em 1987. E a intenção, olha... Era ótima. Qual era o objetivo? Proteger um trecho super importante de Mata Atlântica e, principalmente, as nascentes que alimentam o Rio das Mortes, que é vital para a região. No papel, uma iniciativa exemplar, uma reserva biológica. Então voltamos para a categoria da redoma de vidro. Ninguém deveria morar ou produzir lá dentro. Correto. Corretíssimo. Só que a realidade de Pinheiro Grosso é o completo oposto. A REBIO, na verdade, nunca foi implementada. Como assim? E aqui vem a parte mais inacreditável. Desde que a reserva foi criada, o próprio poder público, a prefeitura que sancionou a lei, não só ignorou a ocupação, Não me diga. ela contribuiu ativamente para a ocupação. Existem registros de doações de terras feitas pela própria prefeitura dentro dos limites da reserva que ela mesma criou. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A prefeitura cria uma área de proteção total e, ao mesmo tempo, ela está distribuindo lotes dentro dessa área. É isso. Não faz o menor sentido. Que tipo de ocupação tem lá hoje? Olha, a lista é longa. A começar pela fazenda da prefeitura municipal que cultiva milho e soja em plena reserva biológica. A fazenda da própria prefeitura? Pois é. Tem também um viveiro florestal, instalações da CEMIG, a Companhia de Energia, uma área enorme de uma fundação de assistência social. Somando tudo, são quase 100 hectares de uso completamente incompatível com a lei da reserva. Isso é um absurdo. Mas e as pessoas, as famílias? O bairro cresceu para dentro da reserva, né? Sim, e esse é o grande drama social da história. O distrito de Pinheiro Grosso foi crescendo, sem planejamento nenhum, e transbordou para dentro da REBIO. Hoje os levantamentos indicam mais de 120 residências ali. E todas em situação irregular, imagino. Totalmente irregular.
E o que isso significa na prática para essas famílias é viver num limbo. Um limbo em que sentido? Como elas estão, em tese, numa área de proteção, a prefeitura não pode levar infraestrutura. Então não tem rede de esgoto, as ruas não têm calçamento, a coleta de lixo é precária. Nossa, E ao mesmo tempo, como os terrenos são irregulares, elas não conseguem o título de propriedade. Não podem vender a casa legalmente, não podem usar como garantia para um empréstimo. É uma insegurança jurídica total. Elas estão presas. presas por uma lei que só existe no papel, mas que nunca existiu na realidade. Exato. Ou seja, a lei que deveria proteger a natureza acabou criando uma zona de exclusão social e, pelo que você descreveu, a natureza também não está sendo É protegida. o pior dos dois mundos. É a materialização perfeita do que é uma OC de papel. Mas como isso pôde acontecer? Onde foi que tudo deu errado? Qual é a falha original? A falha é jurídica e, principalmente, de planejamento. O problema central é o seguinte: não se pode criar uma OC de proteção integral onde já existem propriedades privadas ou gente morando, e simplesmente fingir que essas pessoas não existem. A lei prevê o que fazer nesses casos, né? Sim, a lei é clara. Se o governo quer criar uma reserva assim, ele tem a obrigação de desapropriar as terras e indenizar os proprietários. Ah, então não é só desenhar uma linha no mapa. Precisa comprar a área. Mas e quando as áreas são ocupadas por populações tradicionais, como povos indígenas, quilombolas? A lógica é a mesma? Desapropriar e remover? Aí a situação fica ainda mais delicada. A lei do SNUC até prevê a realocação dessas populações, mas existe um tratado internacional que o Brasil assinou, a Convenção 169 da OIT. A Organização Internacional do Trabalho. Isso. E no nosso sistema jurídico, essa convenção tem um status que a gente chama de supralegal. Ela está acima das leis comuns, só abaixo da Constituição. E o que ela diz que muda o jogo? Ela diz que a remoção de povos tradicionais de seus territórios é uma medida extrema, excepcionalíssima, e só pode acontecer, se for inevitável, depois de uma consulta livre, prévia e informada. Não é só o governo chegar e mandar sair. De jeito nenhum. É um diálogo e a comunidade tem um poder de veto muito grande. Isso cria um conflito direto com a nossa lei e mostra que a simples remoção pode violar direitos humanos. Isso nos leva a uma pergunta que vai muito além de Barbacena, né? Se o Estado cria uma reserva, mas por mais de 30 anos não implementa, não desapropria, não fiscaliza, esse ato de criação no papel, ele vale para sempre? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente chega num dos grandes debates do direito ambiental brasileiro. Por muito tempo, uma tese jurídica forte que circulava e que uma das nossas fontes apresenta era a da caducidade. Caducidade. O que significa isso? A ideia é relativamente simples. Pensa no decreto de criação da reserva como se fosse um vale-compras que o Estado emite para si mesmo. Certo. Um vale que dá a ele o direito de desapropriar aquela terra. Esse vale teria um prazo de validade previsto em lei, geralmente de 5 anos. Se o Estado deixa esse vale expirar na gaveta sem usar, ou seja, sem começar a desapropriação, Ele perde o direito de comprar a terra à força. O decreto teria caducado. exatamente essa era a tese. A inércia do Estado invalidaria esse poder. Fazia sentido do ponto de vista da justiça, né? Daria alguma segurança aos moradores depois de tanto tempo. Com certeza. Uma decisão judicial citada na fonte é muito forte sobre isso. Diz assim: o Estado desidioso é quem deve responder por sua desídia. Pense e planeje antes de agir. A ideia era que o cidadão não podia ser penalizado para sempre pela incompetência do Estado. Era. Você usou o verbo no passado. Usei, e este é um ponto fundamental que as fontes mais recentes destacam. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já bateu um martelo sobre essa questão, e a decisão consolidada é na direção oposta. E qual é? O decreto de criação de uma unidade de conservação não caduca. Nossa, isso muda tudo. Qual foi o argumento do tribunal? O entendimento do STJ é que o interesse público na proteção do meio ambiente é permanente. Ele não se sujeita a prazo. A omissão do governo em desapropriar é uma falha grave, sim, Uma falha monumental. sem dúvida. Mas essa falha não tem o poder de anular o ato de criação da reserva. Em outras palavras, as restrições ambientais continuam válidas para sempre, mesmo que a propriedade nunca seja transferida para o Estado. Que situação.
Então, na prática, o que a justiça diz é que, mesmo depois de décadas, os moradores continuam ocupando irregularmente uma terra que, por lei, deveria ser intocada. Uhum. E o Estado, apesar da sua própria falha, mantém o poder de impor as restrições. O limbo jurídico que você mencionou, ele não é temporário, ele é permanente. Exatamente. A falta do Estado em indenizar gera um problema social gravíssimo, mas não extingue a proteção ambiental da área. É um choque direto e quase insolúvel entre direito de propriedade e legislação ambiental. Um conflito que, em casos como Pinheiro Grosso, foi criado, alimentado e perpetuado pela omissão do próprio Estado. Recapitulando essa jornada, então, a gente viu a reserva de Pinheiro Grosso como um exemplo emblemático de um parque de papel. Um caso onde a lei, no papel, criou um conflito social profundo e duradouro na vida real. Exato. A proposta de recategorizar a área para uma APA surge como uma tentativa pragmática, né, de alinhar a lei à realidade, mas, como a gente viu, enfrenta desafios legais e a acusação de ser um retrocesso. E, no fundo de tudo, a decisão final da Justiça sobre a não caducidade revela uma verdade dura: a tensão entre a obrigação do Estado de proteger o meio ambiente e a sua responsabilidade de agir de forma justa com os cidadãos que ele mesmo colocou nessa situação impossível. A história de Pinheiro Grosso é uma lição poderosa. Ela mostra que conservação ambiental é infinitamente mais complexo do que só assinar uma lei ou traçar uma linha no mapa. Sem gestão efetiva, sem orçamento para desapropriação, sem fiscalização e, principalmente, sem a participação da sociedade, a criação de áreas protegidas pode acabar gerando graves injustiças sociais. E o paradoxo final é que, ao fazer isso, ela pode falhar no seu objetivo principal, que é proteger a natureza. O resultado é um duplo abandono: o abandono das pessoas e o abandono do próprio meio ambiente. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final um tanto incômoda. Quando uma área protegida falha em proteger a natureza e, ao mesmo tempo, nega por décadas os direitos mais básicos a uma comunidade inteira, qual é o seu verdadeiro propósito? E se a lei diz que a proteção ambiental é perpétua, mas a falha do Estado também cria uma injustiça social que se torna perpétua, em que ponto a reparação dessa injustiça se torna parte indispensável da própria solução ambiental?